A Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus, apresenta o programa Posso Crer no Amanhã, com o apóstolo Miguel Ângelo e a mensagem da Graça de Deus. Olá, graça e paz, sejam todos bem-vindos ao programa da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. Eu sou a Bispa Ana Caroline e estou aqui em nome do meu pai, o apóstolo Miguel Ângelo, da Bispa Rosana, que são os bispos primazes do nosso ministério. Através desta programação, você vai receber uma palavra de sabedoria, de motivação. Nós estamos começando mais uma semana, hoje é segunda-feira, e este é um momento propício para que você alimente a sua alma, os seus pensamentos, as suas emoções com a palavra do Senhor, porque ela deve ser fundamento para as nossas vidas, para que nós consigamos seguir em frente, viver mais uma semana, mais um mês da nossa vida, sempre nutrindo a esperança que a palavra do Senhor nos oferece. Isso é muito importante, que você esteja apegado à esperança que está na palavra do Senhor. Quando nós conhecemos a graça de Deus, quando nós compreendemos a graça de Deus, nós entendemos que Deus tem promessas para nós, que Deus tem desígnios perfeitos, propósitos perfeitos para as nossas vidas. E hoje é dia de você tomar posse das promessas do Senhor e dos propósitos que Ele tem para a sua vida, amém? Olha, eu quero saudar você que está no Rio de Janeiro e você também que está em qualquer outra cidade do Brasil. Agora nós estamos com esta programação que é para a rede nacional, então você que está lá no Rio Grande do Sul, você que está no Nordeste, enfim, em qualquer lugar deste país maravilhoso, receba a nossa saudação, receba o carinho da Igreja Cristo Vive. E olha, eu quero lhe motivar a que você acesse o nosso site www.igrejacristovive.com.br, já está aí na sua tela, e veja onde nós temos igrejas, porque você pode visitar uma de nossas igrejas, porque certamente você vai encontrar a reprodução do altar apostólico aqui da nossa sede internacional no Rio de Janeiro, e pastores, pastoras, bispos que são pessoas preparadas para receberem as ovelhas do Senhor e ministrarem sobre as suas vidas. Então acesse o nosso site e conheça onde você pode encontrar uma Igreja Cristo Vive em qualquer lugar do Brasil. Daqui a pouquinho você vai assistir a mensagem que tem como tema o que significa da graça decaíste. Esse tema é um tema muito importante, é um tema que gera curiosidade, na verdade, mas antes eu quero deixar uma palavra para você, porque hoje, como eu já disse, é segunda-feira e todas as segundas-feiras nós temos no nosso ministério um culto de oração, intercessão e milagres. Sempre falo dos milagres porque a palavra do Senhor diz que aquele que bate, a porta se abre, aquele que busca, encontra. Então, quando há esse mover da oração, certamente há uma boa consequência da oração. Então, nós cremos que todas as orações, elas são acompanhadas dos milagres, elas são acompanhadas de resultados. E a palavra do Senhor nos mostra que em 1 Coríntios, capítulo 1, o apóstolo Paulo falando a partir do versículo 4, que a oração também, ela é uma forma de demonstrarmos gratidão a Deus. Através da oração, nós compreendemos o que Deus tem para nós mostramos a Ele que nós somos gratos, que nós nos sentimos amados por termos recebido a sua graça. E veja o que ele diz aqui: sempre dou graças ao meu Deus a vosso respeito. Ele estava falando a respeito da igreja de Corinto. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça, que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo
fostes enriquecidos nele, em toda palavra, em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que tremendo, aqui Paulo está mostrando que ele orava a Deus agradecendo pelo favor, pela palavra, por aquilo que Deus estava movendo e fazendo na igreja em Corinto, e é dessa forma também que nós nos colocamos aqui na Igreja Cristo Vive, agradecendo a Deus, louvando, porque o Senhor nos revelou a sua graça, porque através da graça nós recebemos dons, nós recebemos milagres, nós recebemos o sobrenatural de Deus. Então, que nesta segunda-feira você comece a sua semana em oração, colocando diante de Deus, sim, as suas necessidades, mas principalmente agradecendo a Ele, porque tudo já nos foi dado. A graça do Senhor é o que nos basta, amém? Olha, fique agora com a mensagem e no final do programa eu tenho um presente para você. Eu vou estar de volta. O que significa da graça decaístes? Em Gálatas, capítulo 5, versículos 1 a 4, diz assim a palavra do Senhor: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a um jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, se você voltar para a lei, Cristo de nada vos aproveitará. Do novo testifica todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Então, de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Justificar na lei traz uma ruptura nas relações com Deus. Vamos ouvir o Senhor falar. Oremos a Deus. Deus eterno, justo, vivo e verdadeiro, Deus de toda a graça, nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus de toda a graça. Moisés trouxe a lei, Jesus trouxe a graça e a verdade. A justificação da lei rompe as relações com a obra de Cristo, com o sacrifício de Cristo. E é com muito temor em meu coração, mas também com ousadia apostólica, que abrirei os meus lábios, pois tu encherás a minha boca com a sabedoria de Deus, e falarás ao teu povo, aqui na catedral, e a milhares e milhares que estão assistindo pela internet, pelo satélite, em muitos lugares do mundo, em nome de Jesus. E todo o povo de Deus diga amém, amém e amém. Obrigado, meu bispo amado. Meus irmãos queridos, minhas amadas irmãs, aqueles que são o selo do meu apostolado, foram gerados como cartas escritas por Deus através deste altar, aqueles que são meus filhinhos em Cristo Jesus, dos quais muito me orgulho e muito amo no amor do Senhor. Meus irmãos, meus amados, vamos entender esta manhã alguns fatos que eu reputo como básicos e fundamentos para uma vida espiritual verdadeira
e uma relação perfeita com Deus. Vejamos. Após a morte e a ressurreição de Cristo, houve uma mudança na história da humanidade e na história espiritual do mundo. Vejam os irmãos, no capítulo 11 de Atos dos Apóstolos 26, disse: tendo encontrado, levou para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Agora veja, em Antioquia, foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Ou seja, ainda não havia cristianismo instalado como nós temos conhecimento. Havia ainda o envolvimento do caminho, assim eram conhecidos, dos cristãos, com a sinagoga judaica. E houve uma hora que Deus rompeu e disse: Cristo é Cristo, Moisés é Moisés. Nós não podemos reduzir Jesus à estatura de Moisés, senão Jesus para nada aproveita. Então essa ruptura se deu exatamente em Antioquia. Pela primeira vez foram os irmãos, os discípulos, chamados de cristãos. Quer dizer que não havia cristianismo até então, até a chegada de Paulo. E começa Paulo a revelar à igreja um pacto, uma aliança nova. Dizem Hebreus 8, 6 e 7, agora com efeito, obteve Jesus um ministério tanto mais excelente quanto ele é mediador de uma superior aliança. Quer dizer que a graça de Deus é superior àquela antiga aliança de Moisés. Se você traz Moisés para a vida espiritual, você reduz Cristo a Moisés. Porque Jesus trouxe uma aliança superior, em base em superiores promessas. Porque, agora ouça por favor, e vamos tentar aquietar o nosso espírito para compreendermos isto. Se aquela primeira aliança, a lei de Moisés, tivesse sido sem defeito, então já estamos apreendendo que a lei tinha o quê? Defeito. Porque dependia do homem, dependia da carne, dependia de sacrifícios, dependia de abluções, dependia de suor, dependia de jejum, dependia das obras da lei. Então ele disse: se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeitos, de maneira alguma estaria sendo buscado um lugar para uma segunda. Ou seja, se a lei, ao ser cumprida, salvasse e resolvesse os problemas do homem, não era preciso Cristo ter morrido. Então, para compreender isto, Paulo diz em 1 Coríntios 2, 4 e 5, a minha palavra e minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Então vamos pensar que quando você apoia a tua fé na sabedoria humana e na lei de Moisés, eu vou lhe dizer isto várias vezes, você reduz a estatura de Cristo como se ele fosse Moisés, como se ele fosse apenas um profeta. Então nosso ministério está alicerçado no poder de Deus, na verdade do novo pacto, da nova aliança que ele veio estabelecer. Ouça, amado, nós não estamos aqui brincando com jogo de palavras. Destas mensagens depende a minha vida e a sua vida, e de milhares de pessoas. Deus me livre se eu estivesse aqui criando uma conjuntura nova, ideias. Amado, eu sou extremamente temente a Deus para brincar com Deus. Porque a Bíblia diz que de Deus não se zomba. O que o homem semear, o homem vai colher. E nós não estamos aqui semeando ideias, filosofias. Estou baseando naquilo que é um pacto, uma aliança, a nova aliança.
Porque, irmãos, só assim nos podemos chamar de igreja cristã. Não há igreja cristã, não há cristianismo, não há salvação, se não for baseado na obra de Cristo. Porque senão nós estaremos reduzindo a estatura de Cristo à estatura de Moisés, a estatura de Cristo à estatura de qualquer profeta da Bíblia. Isso é um equívoco. A noiva de Jesus, a igreja de Jesus, só pode se chamar igreja e noiva de Jesus se estiver baseada no pacto da graça de Deus. Senão não há igreja. Por isso Jeremias 3,15 diz a palavra aí, ponto 1d: dar-vos-ei pastores. Este é um versículo que eu amo. Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem. Estou aqui fazendo isto: apacentar, pastorear, cuidar. Vos apacentem com conhecimento. Não é com truques de malabarismo, de marketing. Não é com mesinhas de óleo, de sal, de meias. Eu estou te apacentando como uma ovelha que tu és, com o pasto verdejante do conhecimento e da inteligência, da razão. Eu, se estivesse sentado aí, eu queria que o meu pastor fosse um pastor com o coração de Deus, não com o coração de Mercúrio. O Deus Mercúrio, o Deus dos negócios, o Deus do comércio. Vamos vender Bíblias com 12 prestações no American Express Card. Se você ligar agora os 100 primeiros, meu amado, isso é o Deus Mercúrio, o Deus do comércio. O Deus da inteligência e do conhecimento se chama Jesus. Jesus Cristo, o Deus de toda a graça e de toda a sabedoria. Portanto, hoje nós vamos trazer luz. Quer aplaudir? Vamos lá. Hoje nós vamos trazer luz, sabedoria a uma expressão bíblica que tem sido muito mal interpretada, que é Gálatas 5,4. Diz: de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos da lei. Ouça, isto é muito importante o que nós vamos estudar hoje. Às vezes as pessoas dizem: o amado apóstolo está distorcendo a Bíblia. Eu sou o único que mostro a Bíblia. Sou o único que mostra a Bíblia. Ouça, eu essa semana tive uma reunião na academia, e quando cheguei à porta da Sociedade Bíblica, tinha um rapaz, nem sei se está aqui esta manhã, distribuindo folhetos. E ele me chamou à parte e disse: senhor é o apóstolo Miguel Ângelo? Sou sim. O senhor sabe que me disseram há uns tempos atrás que o senhor distorcia a Bíblia? E eu conheci uma senhora da sua igreja que me deu, isto tem já uns 3 ou 4 anos, me deu uns CDs das suas mensagens. Eu ouvi e mandei para um irmão em Juazeiro do Norte. Esse irmão ouviu e hoje é um dos maiores pastores de Juazeiro do Norte. Se converteu à graça e abriu uma igreja dos maiores pastores. Imagina, amado, se não houver inteligência e sabedoria, Deus não opera. Então, diz que se eu tentar me justificar com as questões da lei, não importa a quantidade, um pouquinho de fermento, pode ser um jejunzinho, pode ser uma vigiliazinha, pode ser um batismozinho. Eu quero me achar justificado com uma coisa da lei, eu estou desligado de Cristo, eu estou decaído da graça. Portanto, a luta que Paulo teve com Gálatas, que diz que sentia dores de parto, meu amado, é a luta que eu tenho dia e noite, dioturnamente, como se eu tiver, não sei exatamente o que é o dor de um parto feminino, mas que eu tenho dores de barriga, tenho com esta questão, meu amado. Porque às vezes a sensação é assim, mas todo mundo diz contrário.
É verdade, todo mundo diz contrário à Bíblia. Portanto, não há qualquer ligação de Cristo com a lei. Qualquer tentativa de aproximar Cristo à lei, eu estou anulando o sacrifício de Cristo. Eu estou reduzindo a estatura do Criador, do Senhor, à estatura de um Moisés que virou pó, de um Pedro que mentiu, traiu Jesus. Estou reduzindo Jesus a nada. Então, esta má interpretação de Gálatas tem que ser muito bem esclarecida nesta volta às doutrinas. Vamos lá, Osana. De Cristo vos desligar. O que significa da graça decaístes? Esta mensagem estará disponível em nosso site www.igrejacristovive.com.br. Graças a Deus, que palavra maravilhosa! Nós acabamos de assistir o nosso apóstolo ministrando. Amanhã você vai ter a oportunidade de continuar assistindo esta palavra. O que significa da graça decaístes? Convide alguém, chame outras pessoas para assistirem esta programação também, porque nós cremos que os olhos, muitos ainda precisam ser iluminados para compreenderem qual é a vontade de Deus para as suas vidas, de que forma o Senhor quer que todos nós vivamos, de que forma nós devemos diariamente estar firmes nesta graça maravilhosa que nos foi dada pelo próprio Deus. Eu disse que eu tinha um presente para você no final do programa. Então, se você ligar agora para a nossa igreja, o nosso telefone é 0 operadora 21 3017 9090, você vai receber de presente do nosso apóstolo este livrito que tem como tema Em que nós cremos. É um livro maravilhoso. Aqui você vai compreender a história do nosso apóstolo, a doutrina do nosso ministério, a graça de Deus está aqui em resumo para que você possa compreender. Basta que você ligue agora para nós, de qualquer lugar do Brasil. 0 operadora 21 3017 9090. Você pode dizer: olha, acabei de assistir a Bispa Ana no programa Posso Crer no Amanhã e eu quero receber este livro de presente do nosso apóstolo. Amém? Olha, o nosso programa está chegando ao fim, mas eu quero mais uma vez deixar para você uma palavra de incentivo para que você procure uma de nossas igrejas em qualquer lugar do Brasil. Através do nosso site www.igrejacristovive.com.br, você pode procurar a lista das nossas igrejas, as cidades, os bairros. Procure uma de nossas igrejas. Eu creio que esta palavra que você acabou de assistir tocou o seu coração, moveu a sua vida e certamente você deve agora continuar desenvolvendo a sua salvação com temor e tremor, como a palavra nos ensina, frequentando também uma igreja Cristo Vive, prestando o seu culto racional, sendo pastoreado por homens talhados, chamados por Deus, que têm um compromisso com a verdade, tem um compromisso, acima de tudo, com o temor do Senhor. Acesse o nosso site e procure uma de nossas igrejas. Amém? Nosso programa está terminando, mas agora você vai ficar com o programa da Igreja Cristo Vive de São Paulo, com a nossa amada Bispa Solange Brandt. Amanhã eu estarei de volta, que você tenha um ótimo dia, um dia abençoado, em nome de Jesus. Graça e paz. Fique agora com a Bispa Solange. Leve a Cristo Vive com você no seu smartphone ou tablet. Fotos, mensagens, informações e a nossa rádio e TV web 24 horas online. Assista nossos cultos com transmissão ao vivo. Cristo Vive com você em qualquer lugar. Disponível para baixar nas lojas de aplicativos iOS e Android. Vamos adorar o Cristo que venceu e derramar os nossos corações como expressão de amor.
porque Ele se entregou por nós. Vamos adorar Jesus, o Rei dos Reis. Só Ele é digno de adoração. E o seu trono é sublime, e o seu reino resplandece em luz. Querubins, serafins adoram, prostrados diante do trono. E os 24 anciãos declaram que o leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu. Aleluia, aleluia, bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Aleluia, aleluia, Jesus bendito, Cristo Rei Salvador. Com palmas vamos louvar ao Senhor. Vimos adorar, vamos adorar o Cristo que venceu e derramar os nossos corações como expressão de amor, porque Ele se entregou por nós. Querubins, serafins adoram, prostrados diante do trono. E os 24 anciãos declaram que o leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu. Aleluia, aleluia, bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Aleluia, aleluia, Jesus bendito, Cristo Rei Salvador. Cresça na graça e no conhecimento. Participe dos nossos cultos. Domingo, 9 e 18 horas, com o apóstolo Miguel Ângelo e a bispa Rosana Ferreira. Palavra, louvor e oração. Quarta-feira, 19h30, um culto apostólico de excelência de vida. Igreja Evangélica Cristo Vive, Rua Maricá 320, Campinho, próximo à Praça Seca, Rio de Janeiro, Brasil. Venha e traga sua família. Você acabou de assistir ao programa Posso Crer no Amanhã, da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. O apóstolo Miguel Ângelo convida a todos para estar com ele no próximo programa com o ensino da palavra da Bíblia Sagrada.